E aí galera, tudo bem? Boa noite. Aqui é o Matheus da geração Y conservadora. Estamos aqui para falar de um assunto pedido por um inscrito do canal aqui, que ele falou para eu falar sobre a diferença de esquerda e de direita. Achei um assunto muito interessante porque tem muitas pessoas que ainda têm dificuldade de saber a diferença entre a esquerda e a direita, que foi iniciada na Revolução Francesa. Entre um lado ficava os jacobinos e os girondinos. Aí sim foi criado o termo esquerda e direita. Hoje em dia, a esquerda e a direita tem algumas diferenças estruturais. Você também primeiro tem que fazer realmente uma diferença entre cada direita e cada esquerda, porque na esquerda existem diversas faces de uma esquerda que atuam de forma diferente, como existem diversas faces de uma direita que atuam de forma diferente. A esquerda é composta por marxistas, composta por globalistas, composta por sociais-democratas. Os sociais-democratas podem ser chamados de socialistas fabianos. São aqueles que acreditam que o socialismo deve ser pragmático, deve ser feito pela cultura e de uma maneira gradual, sem pressa, para que seus filhos, netos continuem no poder, implementando o progressismo. O que significa isso? Eles querem colocar para a população mais Estado e controlar realmente a população. O governo vai controlar a população aos poucos e até que o Estado vire gigantesco, e eles não têm pressa e não querem fazer revolução. Os marxistas são os revolucionários, são aqueles que querem realmente dominar tudo através da luta armada. Um exemplo deles são um exemplo de uns revolucionários é o Che Guevara, o nome daquele gordão lá, o Maduro. Eles querem acabar com a propriedade privada através da força bruta. E os globalistas são aqueles que mudaram realmente a vertente do capital, que dizia que a revolução seria proletariada, ou seja, o proletariado ia derrubar a burguesia. Eles fizeram o inverso, já que o proletariado não pode alcançar, não pode entender o real valor da dialética marxista, da dialética histórica. Nós devemos fazer com que o lumpenproletariado ele se sobressaia e que esse proletariado passe a pensar através de toda a opressão que acontece ao lumpenproletariado. Esse lumpenproletariado é representado pelas pessoas que eles dizem oprimidas da sociedade, os bandidos, as prostitutas, os gays, todas as pessoas que eles são usadas como massa de manobra para eles poderem realmente alcançar a revolução e depois descartarem eles fora. Bem, isso eu falei um pouco sobre alguns membros da esquerda. A direita ela é dividida entre conservadores, anarcocapitalistas, liberais, que não gosto muito desse termo, para mim seria libertário, né? Mas liberais no Brasil é liberais. Os conservadores acreditam em Estado mínimo, quando o quesito é economia, mas acreditam em moralidade, porque não adianta você realmente tirar a força do Estado e deixar um país realmente para o mercado gerir tudo, se nas questões morais você não ter um pouco realmente de valores primordiais, valores ocidentais, como ser contra a liberação do aborto, contra a liberação das drogas, uma população mais cristã, mais respeitosa, uma população que realmente possa fazer do amor ao próximo, fazer do amor ao próximo a lei principal, e que todos vão se desenvolver através dos morais do cristianismo. E enquanto os liberais focam mais na questão econômica, eles focam mais no Estado mínimo, e para eles o Estado não deve interferir nem em questões morais. Tanto que você vê diversos liberais falando que são a favor do aborto, a favor da liberação das drogas. Então essa é a diferença entre os liberais e os conservadores. O anarcocapitalista é mais radical até do que o liberal. O anarcocapitalista ele não quer que o Estado exista. Para o anarcocapitalista não existiria nem política. Para ele simplesmente o capitalismo que iria ditar as regras do mundo. Uma coisa bem surreal, é o extremo, né? Eu acredito que o anarcocapitalismo é a extrema direita, né? Quando as pessoas falam, conservadores são a extrema direita, não. Os conservadores querem manter ainda um pouco de Estado, mesmo que seja mínimo,
Mas o anarcocapitalista não, ele quer acabar com o Estado e quer simplesmente manter toda a ordem do mundo na mão do capitalismo. O mercado vai fazer isso, a mão invisível. O mercado não pode, o mercado ele tem que ficar livre. Então eu falei sobre os diferentes tipos. Agora, qual é a real diferença entre a esquerda e a direita? A esquerda tem um livro muito bom que trata disso, que eu até indico, todos os livros que eu já li, indico para vocês lerem. O livro se chama A Mente Esquerdista, Causas da Patologia Esquerdista. O nome do autor desse livro é o Dr. Lionel Roster. Comprei esse livro na livraria do Nando Moura, até recomendo a vocês irem na livraria do Nando e comprar, ele tem um desconto legal. Esse livro é um pouquinho mais caro porque é um livro grande assim, tem 550 páginas, entre 500 e 60 páginas, 500 e 600 páginas, é por aí, entre 500 e 600. É um livro muito importante que ele explica bem a diferença do pensamento esquerdista para o da direita. Enquanto a esquerda revolucionária progressista, ela tem uma mentalidade de implementar um coletivismo coercitivo, a direita conservadora ou liberal tem uma ideia de implementar um individualismo cooperativo. Vou dar um exemplo. A esquerda ela quer fazer leis coletivistas, como a lei da homofobia e a lei da criminalização da homofobia, a lei da liberação das drogas, a lei a favor do aborto, de uma maneira coercitiva. Se uma pessoa não concordar, nós iremos aniquilar e iremos destruir ela. Se não podemos matar, vamos acabar com a reputação delas. Isso seria um coletivismo coercitivo. Enquanto eles falam que são coletivistas, que a coletivo é o que realmente é o coletivo que faz as coisas mudarem, mas se a pessoa não concordar com o coletivo, ela é ou aniquilada ou acabar com a reputação dela. Por isso que o Dr. Lionel Roster chamava o coletivismo coercitivo, é o que emana da mentalidade revolucionária. Então, para mim, essa é a diferença da esquerda para a direita, porque a direita ela faz um individualismo cooperativo. O que acontece? Já que nós acreditamos no livre mercado, a população privada deve financiar deve ser forte para fazer um Estado forte, e não um Estado forte para fazer uma população forte. Vou dar um exemplo. Alguns tempos atrás, para quem já viu o Terça Livre, o Alan dos Santos falou o seguinte, falou que as escolas não eram da mesma estrutura que é hoje. Hoje temos um MEC, né, que regula todo o esquema educacional, ele que passa a pauta para os professores e para a escola. Os professores não têm mais autonomia. Antigamente, a população mesmo, com o próprio dinheiro, através de crowdfunding, como a gente conhece, vaquinha, pegava o dinheiro e fazia desse dinheiro um financiamento para que uma escola fosse criada numa paródia, ou ou um time de futebol pudesse fazer uma escola com uma boa educação para as pessoas menos desfavorecidas. Você não dependia somente do Estado. Nós, população, temos que ser fortes para resolver os nossos problemas. O Estado é necessário sim, mas se nós não formos fortes, nós teremos um Estado fraco. Então, para mim, essa é a real diferença entre a direita e a esquerda. A direita procura realmente botar o Estado onde ele é necessário, reduzindo impostos, reduzindo tarifas e aumentando realmente o potencial, a produtividade das pessoas, fazendo com que as pessoas elevem a vida, com que as pessoas prosperem através do capitalismo e também principalmente do cristianismo, enquanto a esquerda revolucionária é aquela que coletiva, que busca destruir a moral do Ocidente, que busca destruir os valores da família, que busca separar realmente os namorados das namoradas, o casal dos casais, que buscam agir contra o cristianismo quando querem aprovar a legalização do aborto, que eu chamo assassinato de bebês, né, no ventre das mães. Eles tentam realmente acabar com o cristianismo, com a moral também greco-romana e com as leis romanas. Então, a diferença é essa. Tem outras diferenças que eu posso falar, na minha opinião. A esquerda tem um tipo de política onde o Estado ele é paternal, ou seja, eles vão fazer políticas que eles dizem sociais. Eles precisam arrecadar dinheiro dos impostos para fazer programas sociais para a população.
fazendo dessa forma essa política, eles aumentam um imposto em uma outra área importante para a população. Vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, nós temos o Bolsa Família. Eles fizeram o Bolsa Família para ajudar as pessoas mais desfavorecidas. Mas com isso, pegando o dinheiro da própria população, da classe média, que mantém tanto a Bolsa Família e tanto os ricos, né? Que a classe média são os batalhadores que estudaram, que começaram como pobres e depois se tornaram classe média, fazendo que eles mantenham a máquina pública estável. E com isso nós que fazemos parte, eu me incluo, da classe média, pagamos pelo Bolsa Família. O que isso acontece? O Estado te diz o seguinte: nós vamos te dar de graça um dinheirinho, você que é pobre, mas na verdade não é de graça, porque esse pobre, logo quando estiver consumindo, ele vai ter um impacto, porque para você manter um programa como o Bolsa Família, você vai ter que tirar de outro lugar. De onde você vai tirar? Do alimento. Vou dar um exemplo aqui. O preço do feijão aumentou de R$4 para R$9 aqui no Rio de Janeiro. Feijão carioca e o feijão preto que a gente tem. A gente costuma comer o feijão preto aqui no Rio de Janeiro. Muito melhor do que o branco. Desculpa se tem algum paulista, mas eu acho o feijão preto muito melhor que o branco. Enfim. Eles vão tirar de algum lugar. O Estado não produz nada, entendeu? Eles falam programas sociais, mas na verdade sempre tiram do imposto e sempre exploram das pessoas. Um governo esquerdista é um governo que quer altos impostos e quer um coletivismo coercitivo. Enquanto o governo de direita é aquele que quer menos impostos e uma população mais pautada no cristianismo, mais pautada nas morais ocidentais, na moral judaico-cristã. Então foi essa a minha análise sobre a diferença. Se você tiver mais algum ponto aí para me acrescentar na diferença entre esquerda e direita, eu acho muito importante. Mas o que eu acho importante é nós abrirmos a cabeça, porque eu tenho amigos esquerdistas e muitos deles criticam a direita sem ler alguns livros. Eu falo: você já leu o livro do Dr. Lionel Roster sobre a mente esquerdista? Não. Você já leu o livro do professor Olavo de Carvalho, A Nova Era Revolução Cultural? Não. Você já leu o livro Marxismo de Mascarado, do Ludwig von Mises? Não. Você já leu o livro Livre Mercado e Seus Inimigos, do Ludwig von Mises? Não. Você já leu o 1964 e Elo Perdido, do Mauro Abranches? Não. Você já leu o livro Aristóteles e Nova Perspectiva, do professor Olavo? Não. Já leu o livro do Beni Barbosa, Mentira para mim sobre desarmamento? Não. Então fica muito complicado você debater com pessoas que não querem buscar realmente o conhecimento da fonte. Para você saber mais sobre conservadorismo, você tem que estudar sobre o mesmo, ler esses livros que eu acabei de falar agora, entender sobre o assunto, e depois que você entender sobre o assunto, você pode dar seu posicionamento. Se você não sabe falar, se você vai ler uma coisa sem ter estudado, você não passa de um palpiteiro que chegou ontem. Então eu recomendo você, antes de falar sobre qualquer assunto, e eu mesmo me incluo nisso, a estudar sobre o assunto para debater. Estamos aqui para aprender e também para compartilhar pensamentos. Forte abraço, galera, e até a próxima. É isso aí.